Um desconhecido me salvou a vida. Há algum tempo, eu tinha decidido fazer umas pequenas férias pessoais na floresta do norte do Arizona. Eu estava passando por um tipo de mal-estar que estava realmente mexendo com meu fluxo criativo, um bloqueio mental. E eu precisava de uma chance de realmente me conectar e apenas aproveitar o mundo natural novamente. Eu tinha passado 6 dias na natureza, apenas aproveitando a sensação de estar na natureza. Mas a noite do 7º dia veio uma que eu nunca vou esquecer, nunca mais. Barulho. Algo estava me acordando. Meio grogue, eu olhei para o meu telefone. Ele estava tocando. Olhei para o topo e pisquei. Uai, sem sinal? Isso não faz sentido algum. Eu tinha vindo aqui para o isolamento, uma chance de clarear minha cabeça e fazer música novamente. Então, por que diacho meu telefone estava tocando? E como meu telefone estava tocando? Olhei para o número enquanto meu telefone tocava, insistentemente, um número desconhecido. Soltei um suspiro cansado e deslizei para atender e resmunguei um turvo. Alô? Você precisa estar pronta. Ele sabe que você está aí. E já está aqui. Ele veio até você. Veio a voz do outro lado da linha. Quem é você? Com quem estou falando? Perguntei, já com exaustão, começando a deixar minha voz mais alta. Esteja pronta. Ele chegará em breve. Não abra a porta. A linha caiu. Meu telefone piscou e as palavras "sinal perdido" apareceram na tela. Não abra a... Esfreguei os olhos sonolentamente e observei meu telefone, cansada, esperando para ver se ele tocaria novamente. Devo estar perdendo o controle, eu murmurei, colocando meu telefone de volta na mesa da cabeceira e me virando para dormir. Foi quando a casa trovejou. Batidas estrondosas sacudiram o vidro da janela e sacudiram os copos. Jesus! Mas que merda foi essa? Eu me virei para a porta do meu quarto. E foi nesse instante que fiquei de boca aberta. Minha porta estava fechada. Mas tremi como se algo estivesse tentando entrar. Pum! 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 3 batidas em curtas sucessões trovejaram contra a porta do meu quarto. Eu não me lembrava de ter ela trancado. A única porta que tranquei foi a da frente. Era a única que imaginei que precisava aqui, nesse lugar. As batidas furiosas vieram de novo. 3 golpes fortes. Sacudindo a porta enquanto eu observava. Vi as molduras começando a rachar. Foi quando meu telefone tocou e o barulho parou. Dando uma olhada, peguei o da mesa da cabeceira e olhei para o número. O número desconhecido novamente. Trêmula, deslizei para atender a chamada e levei o telefone ao ouvido sem dizer nada. Ele sabe que você está aí. Não vai ser educado por muito tempo. Vá para debaixo da cama. Esconda-se. Então, a linha caiu de novo. Sinal perdido. Olhei para o batente da porta rachando. Não perdi tempo e segui o conselho desse misterioso interlocutor. Rapidamente rastejei para debaixo da cama e observei. Foram apenas alguns minutos. Eu sabia disso, mas pareciam horas. Eu olhei para a porta e o terror envolvendo seus braços frio em volta de mim. Minha respiração ficou irregular, enquanto meus olhos permaneceram grudados na porta. Ela não estava se movendo. Não houve batida. Será que o homem que me ligou estava errado dessa vez? Será que ele tinha simplesmente desistido e foi embora?
Perguntas correram pelo meu crânio, cada uma disparando do canhão da dúvida antes que a próxima pudesse ser racionalizada. Mas será que alguma coisa disso poderia ser racional? Algo me chamou e me avisou de outra coisa na minha casa. Agora essa outra coisa estava do lado de fora da minha porta. Eu não conseguia explicar, mas tive a sensação como se o que estivesse lá fora estivesse esperando que eu fizesse qualquer movimento brusco, como se estivéssemos jogando algum tipo de xadrez sádico e terrível. Então eu observei. Esperei embaixo daquela cama por minutos agonizantes. Os sons começaram logo depois disso. Barulhos suaves de arranhões, quase inaudíveis na minha posição. Aquele meu salvador, que me ligou, disse que eu estaria seguro aqui debaixo. Eu nunca deixei meu olhar se desviar da porta. E, para falar a verdade, eu estou feliz por tê-lo mantido lá, porque assisti o que aconteceu em seguida. Desafiou a lógica. A própria porta começou a inchar para dentro. Eu podia ouvir a madeira se estilhaçar, enquanto o centro continuava a borbulhar em minha direção. Então, ela explodiu. Estrito e resto de madeiras letais dispararam por todo o quarto. Eu não fui poupado enquanto isso aconteceu. Meu esconderijo forneceu abrigo do impacto da destruição da porta, mas estava salpicado com fragmentos de madeiras lascadas que cravaram na minha pele. Eu queria gritar de dor, mas a visão que estava além prendeu o grito em minha garganta. Ali parado na porta, vi um par de pés, pernas enormes que deveriam ter pelo menos 1 metro de largura. Mas isso não era a coisa mais estranha. A pele não tinha o tom que eu já tinha visto em um ser humano. Era um verde musgo e marrom. E uma textura era tão de madeira, como um par de tronco de árvore. Lentamente a coisa caminhou da porta para dentro do meu quarto. Eu podia ouvir sua respiração pesada e irregular. Como uma espécie de animal de caça. Ele estava de pé, do lado da minha cama. O cheiro de musgo e pinho grudava fortemente nele. Mas havia outro cheiro que senti enquanto ele estava ali. Podridão. Morte. O odor pungente de carne em decomposição grudava nas pernas de madeira daquela criatura. Eu tive que cobrir meu nariz e boca para não vomitar, enquanto aquela criatura circulava a cama. Será que ele iria me tirar daqui de baixo? Será que ele sabia que eu estava aqui? Esse monstro estava apenas esperando a chance perfeita para me despedaçar. Que porra era essa? Eram as perguntas que passavam por a minha cabeça. Os pés se viraram de repente. Meu sangue parecia gelo. Meu corpo inteiro estremeceu quando a temperatura do quarto despencou de repente. Eu pude ver a minha respiração enquanto essa coisa soltava um rugido ensurdecedor. Eu não consigo identificar o som, mas me lembro de uma mistura entre um rugido de um motor com um rosnado de um urso. Eu assisti do meu esconderijo enquanto as mesas de cabeceira eram levantadas e lançadas através do quarto. Eu só conseguia ouvir as coisas se estilhaçando enquanto a criatura destruía o lugar. Meus olhos eram um disco na minha cabeça. Minhas mãos estavam presas na minha boca para esconder qualquer som de respiração ou chorímingo. Mas assim que ela girou para encarar a cama, ela parou. Meu sangue gelou. Será que eu vou morrer? Em vez disso, o que quer que fosse, virou-se novamente e saiu cambaleando do meu quarto.
indo para o corredor na escuridão. Que porra é essa? Que porra é essa? Essas foram as únicas palavras que consegui dizer enquanto a criatura desaparecia da minha vista. Foi então, naquele silêncio, o telefone tocou novamente. Aterrorizado, eu agarrei tentando silenciar o toque o mais rápido que pude. Deslizei para atender a ligação. Imediatamente comecei a sussurrar no telefone. Mas que porra é essa? Quem é você? Como diabos você sabia que você estava aqui? Como? Não há tempo para nada disso agora. Ele sabe onde você está. Você precisa correr. Pule pela janela e continue correndo até perder este lugar de vista. Continue até chegar à rodovia. Não pare por nada. Não volte aqui até de manhã. Você está brincando comigo, não é? Essa coisa é enorme, porra. Eu não consigo correr mais rápido que ela. Você tem que fazer isso. É a única maneira de vencer isso. Então, a ligação caiu novamente. O sinal foi perdido. Estabilizei minha respiração. Estava me preparando psicologicamente, saindo debaixo da cama lentamente. Foi quando ouvi aquele rugido terrível novamente. Aquilo estava voltando novamente para o quarto. Eu não tive tempo para pensar. Não tive tempo para encontrar os sapatos. Eu apenas corri em direção à janela. Agora quebrada, mergulhei cortando meus braços e pernas contra os cacos de vidro. A adrenalina correu por minhas veias, me excitando. Eu ignorando todo o resto de dor que estava no meu corpo. Eu corri. Disparei para a floresta mais rápido que minhas pernas me levaram. Galhos e pedras rasgaram meus pés, mas eu continuei correndo. Mesmo quando os meus peitos começaram a gritar apertados, mesmo quando meu pulmão começou a sentir como se tivesse fogo em brasa. Mas eu continuei correndo, pois eu sabia que se eu parasse de correr, eu iria morrer. Foi quando eu estava correndo e eu não conseguia mais ouvir o monstro atrás de mim. Talvez ele tenha ficado na minha cabana. Talvez ele tenha continuado olhando para os outros lugares. Cada pedacinho de mim só esperava ter tido sorte. Mas a voz no telefone me disse para continuar correndo até chegar à rodovia. Então eu continuei. Corri quilômetros por floresta dentro, sem parar, me esforçando muito além de qualquer coisa que eu achava que era capaz, só para fugir do que diabos era aquela coisa. Eu podia ver a escuridão começando a abrir caminho na minha visão. Minhas pernas estavam começando a parecer feitas pedra. Meu corpo doía. Cada músculo do meu corpo gritava para eu parar. Mas eu continuei empurrando minhas pernas em contínuo, sem parar. E quando eu atravessei a linha das árvores para a estrada, eu parei. Quase imediatamente comecei a soluçar e caí de joelho. Eu olhei para a lua, enquanto meu telefone começou a tocar novamente. Eu tirei do bolso e olhei para o número desconhecido, antes que eu pudesse fazer qualquer outra coisa. A escuridão tomou conta de mim. Eu acordei no dia seguinte em uma cama de hospital. Aparentemente, alguém havia descoberto meu corpo inconscientemente ensanguentado na beira da estrada. O xerife tinha 1 milhão de perguntas para mim, e nenhuma das quais eu tinha uma boa resposta para dar a ele. Ele achava que minha história parecia algo que eu tinha inventado, mas quando foram até a cabana, muitos deles estavam contando histórias diferentes. Bem, parece que você teve sorte. Escapou de um dos maiores ursos que eu já tinha visto. Foi o que um deles disse. Eu não encontrei ele, mas as marcas de garras na madeira. Os ursos pardos são enormes, filha. Mas nem eles deixam marcas assim. Quando eu perguntei sobre as ligações, eles apenas balançaram a cabeça. Não há sinal de celular tão longe. E você deve ter imaginado essa parte toda, garota. Depois disso, voltei para o hospital. Levei mais de 1 semana para me recuperar dos meus ferimentos. O médico disseram que eu tinha lacerado um tendão no meu braço direito e que nunca mais funcionaria como antes. E para ser irônico,
Esse era o braço que eu usava para tocar violão. E até hoje, ainda há certas notas que meus dedos simplesmente não conseguem mais acertar. No dia da minha alta, me deram as coisas que encontraram comigo e me deram uma escolta de volta para a cabana. Os destroços já estavam quase todos limpos quando eu cheguei para pegar minhas coisas, mas os danos ao prédio em si eram visíveis. Os policiais estavam certos. O que quer que tenha vindo atrás de mim naquela noite deve ter sido enorme, para deixar marcas que deixam tão profunda na madeira. Eu verifiquei meu telefone enquanto cruzava a soleira da casa para pegar minhas coisas. E suspirei, sem sinal. Bem, obrigado quem quer que seja, eu murmurei baixo, juntando as coisas que sobraram depois do ataque. Até hoje eu não sei quem foi que me ligou, ou o que era aquela coisa que entrou na cabana. Mas, francamente, eu acho que eu não quero descobrir isso.